Oi gente, tudo bom? A maquiagem de hoje no canal é bem diferente, é inspirada no Halloween, que tá aí, né? É mês de outubro, então eu quis fazer uma coisa mais aterrorizante, assim, mais diferente e até fácil, não muito fácil, mas para vocês usarem nas festas de Halloween como uma inspiração. Eu peguei várias inspirações de várias fontes, assim, não foi uma coisa só, meio que misturei tudo que eu vi na minha cabeça. E eu gostei muito do tema de aranha, eu acho que é uma coisa que me dá muito medo, então remete ao Halloween, né? Que é uma coisa que é pra dar medo, é aterrorizante. Então eu resolvi fazer essa maquiagem, eu fiz uma teia de aranha aqui, uma aranha aqui, como se fosse uma aranha saindo da boca. E coloquei um sangue pra dar aquela dramatizada. Então eu espero que vocês gostem. Pra ver o resultado dessa maquiagem, fica até o final comigo. Eu comecei com a pele pronta já, peguei esse marrom, que é um marrom mais quente da paleta da Catarine Hill, e eu usei ele apenas para marcar o côncavo, então eu tô usando esse pincel de esfumar da Macrylan, eu não sei a referência dele, mas ele é um pincel gordinho de esfumar, e eu peguei, depositei essa sombra e fui esfumando no côncavo, sem mistério, até sentir que ela tava bem esfumada. Peguei esse terceiro tom da paleta da Catarine Hill, que é mais claro, para iluminar o cantinho interno, a pálpebra móvel, e depois eu só vim com esse pincel que tava sujo da sombra marrom pra mesclar essa transição e deixar uma transição mais bonita, não ficar nada marcado. Vim com a minha duplinha preferida do momento, que é o delineador da Louise Dance e o SOS Makeup da Bruna Tavares. Comecei a marcar a boca ali num formato arredondado, porque esse vai ser como se fosse o corpinho da aranha. Então, sempre mantendo esse formato arredondado, eu respeitei o limite da minha boca, então eu não passei além da boca, eu acabei até diminuindo. Então, você pode ir até o limite exato, se você quiser aumentar. Eu não quis, mas acho que daria pra ter feito, ia ficar até mais legal. Fui pintando tudo e depois eu peguei esse pincel do kit da Bruna Tavares pra Maria Margarida, que é um pincel bem pequeno de esfumar, e esfumei as bordas desse delineador preto para tirar qualquer marcação. Primeiro eu fiz sem sombra nenhuma, só esfumei com um pincel e depois eu vim com a sombra preta da paleta da Catarine Hill para dar mais essa impressão de esfumado com a sombra. Eu achei que não estava ainda no formato que eu queria, então eu voltei com o pincel de delineador e deixei um pouco mais arredondado e fiz a mesma coisa. Voltei com o pincel de esfumar e esfumei para não deixar nada marcado. Esse pincel de delineador, que é super fininho, eu não falei, mas ele é da marca Ico, o número é 80.000. Eu gosto bastante dele pra fazer detalhe, pra fazer gatinho também. E eu usei ele na maquiagem porque eu precisava de mais precisão. Então, quanto mais fino o seu pincel, mais fino fica o seu traço. Eu marquei ali onde eu queria as 4 patas, então eu fiz 2 em cima e 2 embaixo. Na verdade, uma em cima, uma bem no canto da boca e 2 para baixo. Mas quando eu subi com a primeira pata da aranha, eu vi que eu subi com ela bem inclinada e não ia ter espaço para fazer a dobrinha dela. Então eu resolvi tirar essa pata com demaquilante, só que eu já tinha selado a minha pele, então eu voltei com base por cima para tentar dar uma camuflada nesse buraco e ficou um pouco manchado. Eu voltei com o pincel de pó para dar uma selada de novo. E esfumei o que deu aí pra fazer, pra não deixar marcado. E voltei com o pincel, agora na posição que eu queria mesmo. Então eu fiz um pouco mais pra baixo, um pouco menos inclinado. Puxei a pata da aranha, uma reta. É muito importante ter precisão na mão, então apoia o seu cotovelo em algum lugar pra fazer isso. Não faz com a mão solta, porque é mais difícil de ter um traço preciso. Fiz uma bolinha que seria a dobrinha da pata da aranha e puxei a pata da aranha pra cima. Só que quando eu puxei, eu achei que ficou um pouco torto, então eu fui tentar arrumar com um pincel de corretivo. Esse pincel é da The Beauty Box de corretivo, com a base. E aí eu fui arrumar, até então tava tudo bem, só que chegou ali em cima e eu borrei de novo.
E aí não tem jeito, como eu borrei, tem que ter paciência, mas não deu certo. Eu tirei de novo, passei mais base e voltei depois com um pincel de delineador pra finalizar essa patinha. Com muita calma nessa hora agora, porque eu já estava de saco cheio de ficar errando. E esse tutorial vocês estão vendo que tá bem vida real, né? Porque é difícil mesmo fazer traço com delineador, então essa maquiagem não é uma maquiagem fácil. Tanto que eu dei uma borrada ali e arrumei pra deixar fininho no final. E aí voltei com o pincel de delineador e dei o toque final pra deixar bem fininho a pontinha. Vamos para a próxima pata. Eu fiz a próxima pata de lado, bem no canto da boca. E ali eu vi que a pele estava ainda um pouco manchada da base, então eu passei um pouco mais de base com o pincel do corretivo. Depois eu vim com a esponjinha para esfumar essa base que estava em excesso aí, para tentar deixar ela mais uniforme. Ainda assim eu achava que estava manchado, então eu peguei um pincel kabuki para dar uma polida e ver se ficava um aspecto melhor. Eu achei que melhorou, ainda assim tá um pouquinho manchado, mas depois com tudo feito nem vai dar para perceber. Fiz esse risco reto, a pata é maior do que a primeira, a segunda. Então continuei desse risco, puxei um risco para cima, que é a continuação da pata da aranha. Fiz uma bolinha ali que é a dobrinha da pata. Quando eu fui arrumar, deixar mais forte esse traço, não deu certo. E, gente, precisa ter calma, não tem jeito. Então eu vim com o pincel de corretivo com base de novo e fui arrumando a cagada que eu tinha feito ali na patinha da aranha. E depois voltei com o pincel de delineador e arrumei, porque o corretivo passou por cima do delineador e eu preciso deixar esse delineado bem pretinho. Acabei tendo que puxar essa pata bem pra cima pra conseguir deixar ela com o efeito que eu queria. Mas tudo bem. Então, fazendo a terceira pata, eu fiz um risco pra baixo, então foram duas pra cima, duas pra baixo. Essa pra baixo eu puxei uma reta, eu fiz ela um pouquinho menor, porque eu tinha menos espaço. Eu fiz uma reta, fiz a dobrinha, puxei pra baixo e todo o risco pra baixo com esse pincel de delineado é mais fácil. Então, por isso que eu senti menos dificuldade do que sendo pra cima. Então, fiz também a quarta pata, uma reta um pouco menor, a dobra e puxei e deixei fino no final. Não gravei o outro lado porque foi basicamente a mesma coisa, eu fiz um pouco mais de dobra na pata, mas é a mesma lógica. Então, eu peguei agora um pincel, esse é da Macrylan, eu não sei o número dele, mas ele é de detalhe. Peguei a sombra preta e a sombra roxa da paleta da Catarine Hill e fiz como se fosse um sombreado embaixo das patas. Fiz nas quatro patas, mostrei só as de baixo, a de cima também a mesma coisa, é só seguir. Fui pro delineado, então eu fiz uma reta na diagonal, uma reta na diagonal, como se fosse um delineado. Uma reta mesmo, acabou o olho, eu puxei uma reta e uma diagonal ali inclinada para baixo. Essas três elas vão se juntar e fazer uma teia de aranha. Puxei uma para baixo, e vocês vão ver o que vai ser essa para baixo ali depois. Então eu juntei essas três retas, ligando uma na outra com como se fosse uma curva para dar esse efeito de teia. E essa reta que eu tinha puxado é para fazer uma aranhinha pequena. Então eu fiz o corpinho da aranha. Puxei uma patinha pequena, puxei uma patinha maior, puxei outra patinha pequena para baixo e outra patinha maior para baixo. E o mesmo do outro lado também. E aí eu comecei a fazer o delineado, que eu vou mostrar pra vocês do outro lado, na verdade, porque aquele outro é só seguir aquela reta que já tinha feito. E esse eu fiz o gatinho, então puxei um gatão, na verdade, pra acompanhar aquela reta da teia. E ficou bem grande, exagerado, mas ficou bem legal.
Então eu vim com um pincel de corretivo nesse delineado só pra delimitar ali, deixar o delineado mais preciso do jeito que eu queria. Depois que eu fiz o delineado do outro lado, eu vi que esse lado eu precisava dar uma engrossada, então eu engrossei um pouco mais, voltei com corretivo pra deixar o delineado bem certinho do jeito que eu queria. Peguei um pincel lápis e a sombra marrom que eu esfumei o côncavo e esfumei os cílios inferiores. E voltei com aquele pincel gordinho de esfumar e esfumei toda essa marcação aí que seria a sombra da aranha, pra não deixar nada marcado. Peguei esses dois produtinhos ali que eu passei um pouco rápido, mas eles é um sangue artificial e o outro é pra imitar queimadura. Um é vermelho e o outro é preto. O vermelho, somente o sangue, ele é muito vermelho, então eu uso uma gota desse preto pra deixar o sangue mais real. Então eu coloquei um pouquinho de sangue com esse pincel da Dylos de esfumar ali, só dando umas batidinhas. E eu fiz também como se fosse uma lágrima de sangue no olho, dando essas mesmas batidinhas com esse pincel. A misturinha que eu fiz de sangue e da queimadura foi 1 para 1, então uma gota de sangue e uma gota do pretinho, e ficou mais escuro do jeito que o sangue é mesmo. Vim com aquele pincel de esfumar pequenininho também, com preto, e escureci ali para deixar mais escuro, parecia que tá coagulado o sangue. Vim com esse mesmo pincel, já aproveitei o resto de sombra deles e esfumei essa teia de aranha para deixar ela com um efeito um pouco de sombreado. Vim com o rímel da Belly Angel e passei nos cílios inferiores, eu já tinha passado ele nos cílios normais e colei o cílio postiço, né, que eu nem falei pra vocês, mas eu já tinha colado. E é isso. Bom, gente, esse foi o resultado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho, né, vocês viram aí no vídeo, mas eu achei que o resultado ficou bem legal, ficou com esse sombreado, pra parecer que é 3D essa aranha que tá saindo da boca. Eu acho que ficou bem legal, bem usável, assim. Você pode tirar a aranha da boca, né, a parte da boca, e deixar só esse detalhezinho também, vai ficar lindo. Então, se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo, ele é muito importante para eu saber que vocês gostaram da maquiagem. Se inscreve no canal também, e é isso. Um beijo e até a próxima!